E aí galera, vamos responder questões hoje, direito penal. Responderemos hoje 25 questões. Primeiramente galera, eu já peço que vocês deixem um like aí, se inscrevam no canal, pra ver que, que tem gente assistindo e estão gostando. Como vocês viram aí, tô começando o canal agora. E isso aqui é uma forma de mim, para mim estudar e repassar também aquilo, talvez isso seja bom para alguém também. Então, se vocês se inscreverem no canal e deram like, vai ser muito bom. Então vamos lá, ler a questão 1. Luiz, proprietário isso aqui, galera, que eu faço é até bom para quem trabalha, quem vai de ônibus para os lugares ou de carro. Se quiser colocar no carro, gravar em áudio e ouvindo, eu gosto de fazer isso. Eu faço bastante isso com minhas aulas, até mesmo com isso eu gravo e vou escutando onde eu vou. Não tem nada, se eu não posso estar estudando num livro, alguma coisa, eu coloco em áudio e vou escutando. Então você vai memorizando aquilo, né? Então já vamos direto ao ponto aí. Vai. Questão 1. Luiz proprietário. Luiz. Oxi. Luiz, proprietário da mercearia Pague Menos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar troco para clientes com cédulas falsas de moeda nacional de R$ 20 e de R$ 10. Os policiais ainda prenderam no caixa da mercearia 22 cédulas de R$ 20 e 6 cédulas de R$ 10 falsas. Nessa situação, as ações praticadas por Luiz guardar e introduzir em circulação moeda falsa configura crime único. E aí galera, configura crime único ou não? Ele cometeu dois verbos. Ele guarda no caixa, tem no caixa notas falsas e introduziu no mercado, entregou para os clientes também, repassou para os clientes. Então, foi um crime só, configura crime único ou não? Sim, galera, configura. Essa questão está correta. Por que ela está correta? Porque no verbo que tipifica esse crime, os dois verbos estão no mesmo artigo. Ou seja, eu vou ler para vocês aqui. Artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, ao tanto de verbo que tem, importa, exporta, adquire, vende, troca, empresta, guarda ou introduz em circulação moeda falsa. Então, cometendo qualquer um desses verbos, ou mais de um, está configurando o mesmo crime, que é o crime único, que é o crime de moeda falsa, que nesse caso aqui é crime de moeda falsa. Então essa questão está correta. Bora para a questão 2. Será submetido ao Código Penal brasileiro o agente brasileiro ou não que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública, estando a seu serviço, ou cometer crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, de empresa pública ou de sociedade de economia mista, a circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada ou de encontrar extinta punibilidade será irrelevante para a responsabilização penal do agente. Essa questão está correta. Essa questão está correta. Por que está correta? Porque que se trata de um crime que se configura extraterritorialidade incondicionada, que é quando não depende de circunstância alguma para a lei brasileira valer, para que o agente, né, assim, possa ser responsabilizado no Brasil. Então, essas são algumas das hipóteses de responsabilidade incondicionada. Então, mesmo que o crime lá no país que aconteceu o crime não seja crime lá, ou já esteja extinta a punibilidade do agente lá naquele país, ele vai estar respondendo aqui no Brasil normalmente. E nesses casos aqui, né, que são os casos, eu vou ler o artigo que fala qual que são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Vocês vão ver que nesses casos aqui estão todos enquadrados no mesmo artigo. Ó,
Fica sujeito à lei brasileira, ao artigo 7º, embora cometido no estrangeiro, os crimes. Então, galera, nesses casos que eu vou ler aqui agora, não depende de condição nenhuma para o agente que cometeu esse crime ser responsabilizado aqui no Brasil, mesmo que seja estrangeiro ou brasileiro. E é claro que tem tudo uma questão de soberania, né? Um estrangeiro lá do país deles lá cometeu o crime, nesse caso aqui, o primeiro, contra o presidente da República, não vai ser, o país dele não vai ser extraditado para o Brasil para ser julgado aqui, com certeza, não vai poder, mas ele vai ser julgado no Brasil. Ó, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro: 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Essa é uma das hipóteses, né? A segunda, contra o patrimônio. Ó, presta atenção que isso aqui vai responder a questão. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então essa aqui já respondeu boa parte da questão. A questão eu vou ler o restante aqui, a C e a D, a linha C e D, para vocês gravar. Contra a administração pública por quem está a seu serviço, que está aqui, ó, brasileiro ou não, que cometeu aqui, ó, cometer crime no estrangeiro. Crime contra a administração pública, ó, aqui, ó, crime contra a administração pública estando a seu serviço. Então se enquadra. De genocídio também, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nos casos do inciso 1º, que é os crimes contra a liberdade, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, galera, está correto. Questão 3. Considere a seguinte situação hipotética. Tancredo recebeu para si R$2.000 entregue por Fernando em razão de sua função pública de agente da Polícia Federal para praticar ato legal que lhe competia como forma de agrado. Nessa situação, Tancredo, ó, aqui fala, não responderá pelo crime de corrupção passiva, o qual, para se consumar o crime de corrupção passiva, tem como elementar do tipo a ilegalidade do ato praticado pelo funcionário público. E aí, galera, tá certo? O funcionário público que recebe dinheiro das pessoas, dos particulares, para fazer um ato, praticar um ato que é de seu ofício, de sua obrigação, ele não vai ser enquadrado como corrupção passiva. Vamos supor, um agente de Polícia Federal, ele tá, nesse caso aqui, que é o agente de Polícia Federal, ele tá meio lerdão lá para fazer o serviço dele, tá meio devagar o trâmite de alguma documentação de alguma pessoa, vamos supor de passaporte. Aí o cidadão vai lá e oferece, dá 2 contos para ele, R$2.000, e para ele agilizar. E ele vai lá e trabalha melhor. Mesmo que ele estando legal, ele está trabalhando melhor com mais rapidez. Não é legal ele trabalhar melhor com mais rapidez. Mas por que ele está fazendo isso? Para receber o dinheiro. Ele recebeu o dinheiro para aquilo, né? Então não pode, galera. Em hipótese alguma, o servidor pode receber dinheiro de particular para praticar ato que é de seu ofício. Então configura sim corrupção passiva, mesmo que o ato do servidor não seja legal. Mesmo que seja forma de agrado, ó, como forma de agrado. O cidadão, igual, vamos supor, um médico lá, médico público. A pessoa vai lá e dá 2 contos pro médico porque fez uma cirurgia no paciente. Não pode, galera. Assim, até pode brinde, essas coisas simplesinhas assim que o STF já decidiu, né? Coisas, brindes, lembrancinhas, essas coisas assim, mas que nem nesse valor R$2.000 ou valores maiores, que seja praticar ato que ele tem obrigação de fazer, não pode. Servidor público não pode receber dinheiro dos outros porque fez o seu serviço. Então grave isso. Quando você for funcionário público, não poderá. Tem os casos mais específicos em lei que pode receber, mas são nos casos mais simples. Vamos supor, você recebe lá uma lembrancinha, uma coisa ou outra,
não nesses casos de ficar recebendo dinheiro. Então tá correta essa questão. Não, tá errada, né? Porque aqui fala que não responderá pelo crime de corrupção passiva, sendo que ele responderá sim. Então tá errada essa questão. Então vamos lá, vamos para a próxima questão, questão 4. Configura, deixa eu marcar, configura erro de proibição, ó, erro de proibição. O fato de o agente se apropriar de dinheiro que no exercício do cargo público tenha recebido por erro de outro. Então o agente vai lá, ele recebe um dinheiro e se apropria daquele dinheiro por erro de alguma pessoa. Isso se configura erro de proibição? Não, né, galera? Como a gente sabia, mas erro de proibição não é isso. Nesse caso, configura peculato. Por que peculato? Está lá no artigo 313 do Código Penal. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, é peculato, galera, mediante erro de outrem. O erro de proibição a gente sabe que é quando a pessoa pratica um ato sem saber que é proibido, mas aquele ato é proibido. Então, ele não tem noção daquilo e faz as coisas achando normal, achando que não é proibido, mas no caso é proibido. Já o erro de tipo, o erro de tipo quando a pessoa pega algo que não é dele. Um exemplo, vamos supor, ele está lá no aeroporto e tem várias malas igual a dele, ele vai lá e pega uma mala, sendo que não é dele, mas ele pega achando que é a mala dele. Então foi um erro de tipo. O erro caiu sobre um objeto que ele tinha, achando que era dele, ele pegou achando que era dele, mas não era. Nesse caso configuraria erro de tipo, né? E erro de proibição é quando ele faz uma coisa que é proibida e ele acha que está fazendo que não é proibido. Então essa questão está errada. Vamos para a próxima. Questão 5. Considere a seguinte situação hipotética: José, com 18 anos de idade, e Lauro, com 15 anos de idade, recém-egresso da casa de internação onde cumpriram medida socioeducativa após a prática de ato infracional, mediante ajuste prévio, passaram conjuntamente a subtrair objetos de transeunte na rua, sem violência ou ameaça. Nessa situação hipotética, José responderá pelo crime de furto qualificado. Então, galera, é furto quando a pessoa subtrai a pessoa das outras sem violência ou grave ameaça. É furto sim, porque quando tem ameaça já é roubo. Então até aqui tá certo. Porém, ele fala que nessa situação hipotética José responderá por crime de furto qualificado. Por que José responderá por furto qualificado? Será que é verdade? É verdade, galera. Porque ele usa de outra pessoa, que no caso aqui é um de menor, é em concurso de pessoas, no caso, né? Concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas. Então isso qualifica o crime. Quando for concurso de pessoas, o crime será qualificado. Por que qualificado? Porque ele já tem uma pena própria para ele. Olha só no artigo 155 do Código Penal: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos. Se ele vai lá e subtrai o furto comum, igual ele passou lá na rua, ele sozinho pega um celular da pessoa, pega o celular e sai correndo, é furto simples. A pena é de 1 ano só a 4 anos. Agora, olha, lá no parágrafo 4 já fala: a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, já dobra a pena. E multa, ainda tem multa ainda, se o crime é cometido, lá no inciso 4 fala, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Você vê que a pena ela dobra só porque está em concurso e daí tem uma pena só para esse crime. Por isso que fala crime qualificado, né? Nossa, é muito interessante isso aqui, o dobrar a pena apenas por o cidadão ter cometido em mais de 2 pessoas. É interessante. Mas vamos lá, tá certa essa questão, né? Porque fala que cometeu o crime de furto qualificado, então tá correto. Então vamos lá para a sexta. O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais é considerado crime hediondo. O louco, bicho, crime hediondo. Sabe que crime hediondo é
é pepino. A pena é grande. Quando a progressão de pena também já demora mais. Progressão de regime, né? Então, galera, nesse caso é crime hediondo. Falsificar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Sim, galera, é crime hediondo. Tá especificado lá no artigo, tá lá na lei, na verdade, né, na lei 8072 de 25 de julho de 1990. Eu vou ler aqui os crimes que é considerado hediondo, o artigo 1º. Então vamos lá. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no decreto tal, consumados ou tentados. Então pode ser que seja, mesmo que se for tentado, já é crime hediondo. Vai lá, inciso 1º. Homicídio. Quando praticada em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º. Incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui eu não vou ler qual que é os qualificados, mas você já fica meio por dentro. Tem os qualificados que está especificando aqui. Então, mas quando for homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio e homicídio qualificado, que está nos casos aqui, você já fica esperto que pode ser homicídio crime hediondo. A lesão corporal também, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, tem que ser gravíssima, tá, galera? E lesão corporal seguida de morte, também é hediondo, quando praticada contra autoridades ou agente descrito nos artigos 142, que é os agentes de segurança, né, da Constituição Federal, que são integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão dessa condição. Não são só os agentes integrantes do sistema prisional e da Força Nacional, mas também policiais, Polícia Federal, e não somente eles, até seus parentes até em 3º grau. Se a pessoa vai lá e o bandido vai lá e mata um familiar de um policial apenas pelo fato de ele ser familiar de policial, ele estará cometendo também crime hediondo. Vamos lá, inciso 2º. O latrocínio também a extorsão qualificada pela morte também extorsão mediante sequestro e na forma qualificada do artigo 159 e tal, o estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte. E aqui que vem agora a resposta da questão: falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Correto também. E inciso 8º, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. No parágrafo único está falando: considera-se também hediondo os crimes de genocídio previstos no artigo 1º, 2º e 3º da lei 2.889. Isso aqui você tem que fazer um esquema, eu estou lendo um texto bruto de lei, mas você já fica esperto com isso. Considera-se também hediondos os crimes de genocídio previstos no artigo tal da lei 2.889. E também a posse e porte ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Tá vendo, galera? Se a posse ou a porte legal de arma de fogo for de uso restrito, será considerado um crime hediondo. Todos na forma tentada ou consumada. Não importa se é tentado ou consumado esses crimes que aconteceu. Não importa se o cidadão lá ele conseguiu chegar no objetivo dele ou não. Galera, então voltando aqui, acho que eu já terminei, né, de responder. Chegou gente em casa, eu tive que parar um pouquinho. Acho que eu terminei de responder essa questão. Então essa questão está correta, né? Ela se enquadra como crime hediondo. Então vamos para a próxima. Questão 7. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que a caracteriza como crime. Então, galera, pode vir uma norma excepcional ou temporária
caracterizar um fato como crime, mesmo que a pessoa cometeu esse crime anteriormente à lei? Não pode, galera, essa questão está errada. Só comete crime nas hipóteses que é escrito taxativamente em lei e que esteja na época do fato vigente a lei. Não pode hoje sair uma lei, importa a lei que seja, em hipótese alguma, e criminar um fato anterior que já foi cometido. Isso seria uma espécie de ditadura, ou ditadura, seria ditadura, né? A gente já se livramos disso, não existe mais isso no Brasil. Apesar que no regime militar também existia as leis, né? Então não era criada a lei desse jeito, nem no regime militar houve isso. Então vamos passar para a próxima, questão 8. Estagiário de órgão público que, valendo-se das prerrogativas de sua função, apropriar-se de valores subtraídos do programa Bolsa Família responderá pelo crime de peculato. Então, galera, peculato é um crime próprio, né, que é só cometido, é um crime que só é realizado por pessoas, um grupo de pessoas específica, que no caso o peculato é o funcionário público, só pode ser praticado por funcionário público. Porém, aqui está falando que é estagiário. Então, pode estagiário cometer peculato? Pode, galera, também pode. É funcionário público, é estendido, como dizer assim, é considerado quem esteja na administração, trabalhando na administração, que nem no estagiário, está no órgão público, ele vai ser considerado para fins penais como funcionário público. Então, galera, até mesmo o mesário, que na época das eleições lá ele fica lá na sua mesinha lá atendendo o pessoal para votar, ele responde por funcionário, como se fosse funcionário público, ele é equiparado a funcionário público. Deixa eu ver. Eu vou ler aqui o parágrafo 1º do artigo 327, que fala: equipara-se a funcionários públicos quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração. Já no artigo 327, ele já fala: considera-se funcionário público para efeitos penal quem, embora transitoriamente, pode ser transitório, que é no caso do estagiário, ou sem remuneração, que é no caso do mesário, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, pode nem se não receber nada, se estiver trabalhando como sim, até os estagiários entram na dança. Estagiário, mesário, todo mundo que esteja em conluio, vamos dizer assim, em conluio com a administração, equiparado, né? Então vamos lá, questão 9. Nossa, já deu 23 minutos de vídeo, meu Deus. Essas questões são mais extensas. Então vamos lá. Conforme o Supremo Tribunal Federal, é vedado no direito penal a aplicação da interpretação extensiva, em face da observância do princípio da legalidade, embora seja admitida a subsunção dos fatos ao tipo penal. Essa questão está correta, galera. Ela, no direito penal, segundo o STF, a interpretação extensiva não é admitida. Porém, a majoritária doutrina admite a interpretação extensiva para alguns casos, né? Mas como aqui a questão fala, conforme o Supremo Tribunal Federal, é vedado sim a interpretação extensiva. E segundo o STF, a subsunção dos fatos ao tipo legal penal é permitido também. Sim, né? Segundo o STF. Então temos que gravar isso. Se a prova vem pedindo, segundo o STF, você diz que a interpretação extensiva não é admitida. Se vir segundo a doutrina majoritária, você pode colocar que é admitido sim a interpretação extensiva no direito penal. Aí teve um julgado do STF que falou que não está seguindo um julgado, na verdade, não é uma jurisprudência sólida, dizer assim, que falou que não é admitida a interpretação extensiva em face do princípio da observância da legalidade. Do princípio da legalidade, por quê? Porque só é crime aquilo que tiver taxativamente escrito em lei e tiver escrito em lei. Você não pode ir lá e estender o alcance de uma norma que não está escrito em lei. Então, por isso que o STF decidiu assim, né? Agora, a majoritária da doutrina já admite.
Então, galera, o que é a subsunção dos fatos ao tipo penal? É o enquadramento da norma, é o enquadramento do fato, né, à norma. E essa norma pode ser em abstrato, ou seja, uma norma generalizada, né? Ou seja, galera, a subsunção dos fatos ao tipo legal é a mera legalidade do ato. É a mera. É a lei, é o fato se enquadrando na lei. Então, galera, grava sempre isso aí, que segundo o STF não é admitida a interpretação extensiva. Porém, segundo a doutrina majoritária, já é admitido a interpretação extensiva em alguns casos. Então, galera, tem que tomar muito cuidado, que essa aqui é uma questão não que é muito pacífica, no meu entendimento. Porque teve um julgado também que a ministra Carmen Lúcia, ela usou a interpretação extensiva e, dependendo do caso, se pode usar. Como ela diz, não há que se cogitar, ela fala assim, não há que se cogitar em afronta aos princípios da reserva legal e da taxatividade, já que a interpretação que o Superior Tribunal de Justiça conferiu não se distancia das mens legis. Ou seja, ela não criou um novo tipo penal, ela deu ao tipo penal existente o seu verdadeiro dimensionamento. É igual casa, quando fala que é casa, na Constituição Federal casa. Entende por casa não somente aquilo que onde a gente mora, mas um quarto de hotel pode ser interpretado como casa, um albergue, um escritório, um aposento de um médico no hospital. Então, dependendo do caso, pode se estender o alcance da norma penal. Mas não é que está criando um novo tipo penal, mas sim, que a ministra Carmen Lúcia falou, ela está dando o seu verdadeiro dimensionamento, né? Então, por isso que não é muito pacífico, no meu entendimento, pelo menos isso aqui, que nem essa questão aqui dá como certa, que não admite no Supremo Tribunal Federal. Mas tem questões que você vai achar que já dá como certa, você vai ver julgados um pouco diferentes. Então não é uma questão pacífica na jurisprudência. Então você tem que olhar muito bem a banca e ver como que a banca cobra. Tem banca que cobra diferente, tem tem doutrina que cobra diferente também, que fala diferente. Então tem que dar uma atenção especial para essa questão. Então, vamos para a questão 10, que já falamos demais. 10. O casamento livremente consentido da vítima com o agente do crime de estupro exclui a punibilidade deste. Então, se a vítima vai lá, casa com, vamos supor, uma mulher é estuprada pelo homem lá, depois ela vai lá e casa com o homem, vai excluir a punibilidade do marido dela, que agora é marido? Não vai ser excluído, galera. Essa questão está errada. Porque ele vai continuar respondendo. Se ela já, como é um crime de ação penal pública condicionada à representação, se ela já representou contra o marido dela, isso ele está sendo processado por causa disso, ele vai responder normalmente, mesmo se já casou com a mulher. Imagina que coisa louca. A mulher é estrupada pelo homem e ela vai lá em casa. Eita, e pior que tem nesse mundão aí, ó. Tem, vixi, o povo é doido. Mas vamos lá, questão 11. O crime de tortura praticado em qualquer de suas modalidades por agente público no exercício de suas funções absolve o delito de abuso de autoridade? Então lá, se um agente lá pratica um agente público pratica um crime de tortura, o crime de abuso de autoridade vai ser absolvido? Não vai ser, galera, não vai ser. Não é porque o crime de tortura ele é maior que o de abuso de autoridade que ele vai absolver, não. Vai responder pelos dois. Tem o HC do STF que fala, um habeas corpus, que fala que o crime de abuso de autoridade ele não é absolvido por nenhum outro crime. Então, se vir falando que o crime de abuso de autoridade vai ser extinguido, vai ser absolvido por outro crime maior, vai estar errado, porque ele continua respondendo também. Voltando de novo, o telefone tocou, tive que atender. Então, essa questão já está respondida também, né? Que o crime de abuso de autoridade não absolve nenhum crime, o crime de abuso de autoridade, né? Então,
vai responder pelos dois crimes, tortura e abuso de autoridade. Vamos lá pro próximo então, 12. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o sistema penal brasileiro adota a teoria monista ou igualitária, mas de forma temperada, pois estabelece graus de participação do agente de acordo com a sua culpabilidade, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória, configurada quando duas ou mais pessoas produzem um evento típico de modos independentes uma das outras. E aí galera, vocês conseguiram pegar bem a questão aí? Tá correta ou está errada essa questão? Deixa eu só ligar esse ventilador aqui. Opa. Essa questão, galera, vou ler de novo aqui porque ela tá certa e tá errada. Vamos dizer assim. Uma parte dela está certa. Ó, até aqui, ó, quer ver, ó, no que diz a respeito ao concurso de pessoas, ó, concurso de pessoas, o sistema penal brasileiro adota a teoria monista. Tá correto. A teoria monista ou igualitária, correta, mas de forma temperada, correta, pois estabelece graus de participação do agente de acordo com a sua culpabilidade, correta, galera, porque aqueles que tá agindo em concurso de pessoa, eles respondem pelo mesmo crime, mas de acordo com a sua culpabilidade, né, e grau de participação. Então até aqui está correta. O porém é que essa parte aqui, ó, inclusive em relação à autoria colateral. Autoria colateral, falando que tem a ver com concurso de pessoas, não tem, galera. Por que não tem? Porque a autoria colateral, eles agem de formas independentes. Um exemplo de autoria colateral: duas pessoas querem matar um terceiro, outra pessoa. Aí os dois ficam de tocaia, vamos supor. Ficam os dois atrás de uma árvore na rua. Cada um fica de um lado da rua. Aí quando a pessoa tá passando, no mesmo momento, os dois vão dar o tiro e mata aquela pessoa. Então, galera, essas duas pessoas não tinham o liame subjetivo. Ou seja, as pessoas não estavam agindo em conjunto. Os dois não estavam em concurso de pessoas. Os dois não estavam combinado, vamos dizer assim, para os dois agir. Então, nesse caso, não há concurso de pessoa. Na autoria colateral não há concurso de pessoa. Vamos continuar lendo aqui a questão. Ou acessória, configurada quando duas ou mais pessoas produzem um evento típico, ó, que eu falei, ó, um evento típico de modos independentemente uma das outras. Se é independente, galera, não há liame subjetivo. Então, não há concurso de pessoas. Então, por isso que torna essa questão errada. Então, vocês viram que até um ponto ela estava certa. Depois, por isso que tem que ler tudo a questão. Às vezes o cara se empolga, passa direto aqui e não presta atenção. Então, essa questão está errada porque a autoria colateral não tem concurso de pessoas. Vamos para a próxima, 13, né? No curso de uma investigação policial para apurar a prática de estelionato contra banco público, foi constatado que um dos seus empregados concorreu culposamente para que o outro praticasse a infração. Logo após a descoberta dos fatos, o empregado reparou integralmente o dano causado, restituindo os valores devidamente corrigidos e atualizados antes do encerramento do inquérito policial. Nessa situação está extinta a punibilidade do agente. E aí, galera, essa questão aqui, galera, é uma questão que vem para confundir também, porque se a pessoa, o concurseiro lê bastante a Constituição, ele vai lembrar de uma lei, no Código Penal, ele vai lembrar do artigo, o artigo 312, que é o peculato culposo, que lá no peculato culposo diz: se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outro, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Aí tá, lá no parágrafo 3º diz: no caso do parágrafo anterior, que é nesse caso do funcionário, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a metade da pena imposta. Então aqui fala que antes do inquérito policial, então nem tinha terminado o inquérito ainda, ele reparou os danos, devolveu tudo que tinha que devolver. Mas nesse caso aqui não é peculato culposo, né? Então, galera, essa questão tenta confundir o peculato culposo com falando que o estelionato culposo
encaixando ele na lei de peculato culposo. Não existe peculato culposo, peculato, estelionato, não existe. Então, se o agente concorreu culposamente no estelionato, ele não estará cometendo crime, porque não existe estelionato culposo. Então, tem vários pontos de vista nessa questão, mas na minha opinião foi que ele concorreu com peculato. O funcionário acabou concorrendo com crime de estelionato. E se ele concorreu culposamente, como não existe crime de estelionato, ele não é punido com isso. Não é punido, não existe crime, né? Então, porque como se fosse assim, o funcionário acabou sendo enganado. Então, por isso que não vai ser crime, não vai existir crime. Porque ele acabou culposamente, sem ele querer, sendo enganado, ele praticou um crime. Por isso que não existe crime. Então, por isso que essa questão torna ela errada. Então, vamos para a próxima. 14. Um capitão da PM Ceará, após completar o interstício mínimo para a promoção ao posto imediato, deixou de figurar 2 vezes no quadro de acesso por merecimento, haja vista a comissão de promoção de oficiais tê-lo considerado como mérito insuficiente. Nessa situação, o capitão concorrerá apenas à promoção pelo critério de antiguidade. Correto, né, galera? Porque quando ele chega no tempo de promoção por antiguidade, não importa se ele tem recebido alguma promoção por mérito, mesmo se ele não recebeu, se é insuficiente, ele vai ser promovido por antiguidade. Então, galera, mesmo se seja aquele capitão lá incompetente, ruim, e não tenha mérito algum, nunca foi promovido para nada assim em termos de mérito, chegou o tempo de ser promovido por antiguidade, ele vai ser promovido. Então essa questão aqui está correta. Próxima questão. Com base na teoria da atividade, os crimes permanentes e continuados podem ser aplicados nova lei, ainda que mais severa? Sim, galera, esse aqui é uns casos excepcionais, excepcionais que fala, não. Esse é um caso das exceções que pode a lei penal mais grave punir o agente. Por que pode? Porque ele está cometendo crime ainda, né, galera? Um exemplo de crime permanente, o cara tá lá sequestrado a pessoa e fica lá uma semana com a pessoa sequestrada. E quando ele está sequestrado a pessoa, sai uma lei nova, mais grave, punindo o sequestro mais gravemente. Então ele vai ser punido, ele vai ser julgado pela lei mais grave, porque na época que saiu a nova lei ainda estava cometendo aquele crime. Então por isso que torna essa questão correta. Então vamos para a próxima agora. Então vamos lá, questão 16. Deixa eu subir isso aqui. São elementos do fato típico: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade e a culpabilidade, de forma que, ausente qualquer dos elementos, a conduta será atípica para o direito penal, mas poderá ser valorada pelos outros ramos do direito, podendo configurar, por exemplo, ilícito administrativo. E aí, galera, essa questão está certa ou está errada? Está errada, galera. Por que está errada? Porque tenho só lembrado de um mnemônico que configura o fato típico. Corenet. Eu decorei isso. Corenet. Co de conduta, re de resultado, né, corené, nexo de causalidade, né, de nexo de causalidade, né, e de tipicidade. Isso é corenet. Então esses 4 elementos aqui faz parte, corenet. Agora a culpabilidade já não faz parte do fato típico. Então isso que torna a questão errada. Então vamos lá para a questão 17. A prática do crime de tortura torna-se atípica se ocorrer em razão de discriminação religiosa,
pois, sendo laico o Estado, este não pode se imiscuir em assuntos religiosos dos cidadãos. Galera, como já disse nesse vídeo, a tortura não é admitido em nenhuma hipótese. Então, o que vier vir falando sobre que a tortura é admitida está errado. A tortura não é admitida em nenhuma hipótese, então essa questão está errada. Vamos para a próxima. Essa é uma das questões que você pode generalizar. Tortura em nenhuma hipótese. A pena de morte já pode ter pena de morte no Brasil. Não é uma generalização que é absoluta, né? Porque a pena de morte em estado de guerra declarado pode haver sim pena de morte. Questão 18. É atípica por falta de previsão na legislação pertinente ao assunto a conduta do agente que simplesmente colabora como informante com um grupo ou associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Isso aqui é o típico do fogueteiro. É fogueteiro que fala? É aqueles que fica no morro lá no início do morro, só com o binóculo lá olhando e passando as coordenadas pros traficantes, se tá vindo polícia. Aqueles que vai lá e solta o rojão lá, que tá tendo operação no morro. Mais ou menos isso aí. Eles, se a polícia pegar eles, não vai ser enquadrado por associação criminosa. Na verdade, ele vai ser enquadrado como colaboração ao tráfico, que está no artigo 37. No artigo 37 está escrito: colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput 1º e 34 desta lei. Então, tá errada essa questão, porque ele claramente vai ser responsabilizado por isso. Então a conduta é típica assim. Questão 19. Responderá pelo delito de omissão de cautela o proprietário ou diretor de responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Civil do Estado, nas primeiras 24 horas depois do fato, a perda de munição que esteja sob sua guarda. E aí, galera, tem uma regra que depois, se sumir uma arma de fogo, tem que ser comunicado 24 horas à polícia. Mas será que a polícia mesmo, a Polícia Civil mesmo, igual tá falando aqui? É a Polícia Federal, no caso, né? Não é a Polícia Civil, porque a competência é da Polícia Civil. Você tem que comunicar em 24 horas a perda da arma, mas é para a Polícia Federal. Está escrito lá no parágrafo único do artigo 3º, que diz: das mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessórios ou munição que esteja em sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido o fato. A pena é de detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, o que torna essa questão errada é só falando que a Polícia Civil dos Estados, mas não é a Polícia Federal. Então vamos para a próxima, questão 20. O ato de pedir publicamente, com habitualidade, esmolas ou auxílio de qualquer natureza, a pretexto de pobreza ou necessidade, configura contravenção conhecida como mendicância, que, caso seja exercida por ociosidade ou cupidez, será considerado contravenção penal nos termos da Lei de Contravenções Penais. E aí, galera? Então, se o mendigo lá que tá ocioso, que é ocioso, é com o tempo sobrando lá sem fazer nada, ele for lá e pedir dinheiro, ele vai ser considerado como que tá falando uma contravenção penal? Não vai ser, galera. Antigamente era proibido, mas essa lei já foi revogada. Tinha uma lei mesmo proibindo isso, mas em 2009, acho que foi 2009, foi revogada essa lei. Então tá errada essa questão. Apesar que essa questão aqui é de quando? É 2014, então tá errada. Vamos lá, 21. A perturbação de cerimônia funerária realizada em igreja presbiteriana configurará crime contra o sentimento religioso, dado o princípio da especialidade.
Então, a perturbação, quem chega lá e fica perturbando, é uma cerimônia funerária lá. Ele vai responder por crime contra o sentimento religioso ou crime que vai ser contra cerimônia funerária. Aqui está falando que, dado o princípio da especialidade, vai responder pelo sentimento religioso, mas na verdade está errada, porque vai responder pelo crime de perturbação de cerimônia funerária, que está no artigo 209 do Código Penal. Não é porque está dentro da igreja que isso vai significar sentimento religioso, mas sim impedimento à perturbação de cerimônia funerária. Está no artigo 209 do Código Penal. Está escrito: impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então a especialidade aqui seria, no caso, não seria do sentimento religioso, mas sim de cerimônia funerária. Então vamos lá. 22. Conflitos aparentes de normas penais podem ser solucionados com base no princípio da consunção ou absorção. De acordo com esse princípio, quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, aplica-se a norma mais abrangente. Por exemplo, no caso de cometimento de crime de falsificação de documento para a prática do crime de estelionato, sem mais potencialidade lesiva, este, que é no caso do estelionato, que é o crime mais grave, absolve aquele, que é o caso de falsificação de documento. Essa questão está certa. Então, por quê? O princípio da constituição o crime mais grave, ele absorve o crime meio, vamos dizer assim, porque para que nem nesse caso aqui, para ele praticar o estelionato, ele teve que falsificar o documento. Então, isso foi o meio, a falsificação do documento foi o meio. E como ele é um crime menos grave, a pena é menor, ele vai responder pelo princípio da consunção, que vai responder só por estelionato. Um absolve o outro, entendeu? Então essa questão está correta. Tem uma súmula do STJ que diz que quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Então é o que está falando na questão. Um absolve o outro. O estelionato absolve a falsificação de documento. Vamos lá, questão 23. Para que se configure a legítima defesa, faz-se necessário que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico, configurando assim um crime. Então, galera, para você declarar que você estava em legítima defesa quando você defende de alguma injusta agressão, tem que ser um crime que a pessoa está cometendo contra você para você declarar uma legítima defesa? Não, galera, não precisa necessariamente ser um crime. Se é injusta a agressão e ele se defende contra isso, então não necessariamente pode ser crime. Ele vai estar se defendendo de uma coisa que é injusta, entendeu? Então essa questão está errada. Até mesmo que pode ser legítima defesa putativa também. O que é defesa putativa? A pessoa acha que está em legítima defesa, mas na verdade não está. Ela não está agindo em legítima defesa. Vamos supor, a pessoa não está sofrendo uma agressão e ele pega e fica se defendendo sem estar sofrendo agressão. Nesse caso seria uma legítima defesa putativa. Ele age contra uma agressão que nem existe. Então nesse caso ele vai ser configurado também erro de tipo, ou erro de tipo não, erro de proibição. Ou seja, ele achava que não era proibido e estava dentro da lei, mas não estava, porque ele vai acabar agredindo a outra pessoa, vamos dizer assim, né? Vamos passar para a próxima. Questão 24. Em se tratando de crimes de incêndio e explosão, admite-se o concurso de crimes, afastando-se a aplicação do princípio da consunção. Está perguntando se admite quando há explosão e incêndio. Admite sim, galera. Não vai ser. Tem casos que não vai se admitir o princípio da consunção. Ou seja, um não vai absorver o outro. E vamos supor, a explosão absorveria o de incêndio. Não. Pode sim responder em concurso de crimes.
na onde que a gente tem no STJ tem um habeas corpus que fala sobre isso. Está escrito nele: não há de falar na aplicação do princípio da consunção quando inexistir relação de progressividade, continente e conteúdo, de menor para maior, de crime meio para crime fim. No caso dos autos, o que existe é uma pluralidade de condutas. Se há pluralidade de condutas, então, incêndio e explosão, independentes, praticados no mesmo contexto, o que atrai a incidência da regra de concurso formal. Então, no mesmo contexto, vamos supor, se a pessoa vai lá, taca fogo em alguma coisa e usa explosivos, explode coisas. Pode sim, mesmo sendo naquele mesmo contexto, ele praticar as duas coisas, pode haver concurso de crime sim, de explosão e de incêndio. Então está correta essa questão. Correta aqui, certo. Aí, então vamos para a próxima, 25. O dolo direto ou eventual é elemento subjetivo do delito de violação de direito autoral, não havendo previsão para a modalidade culposa desse crime. Correto, galera. O que é o dolo eventual? O dolo direto a gente sabe o que é, né? É o dolo que a pessoa ele age com a intenção de fazer. O dolo eventual ele age, mas não está nem aí com o resultado, o que vai acontecer. Ele fala, eu vou fazer, dane-se o que vai acontecer, eu tô nem aí. E não se importa com o resultado. Então, o que diz? O dolo direto ou eventual é elemento subjetivo do delito de violação do direito autoral. Então, no delito de violação do direito autoral, tem que ser doloso, não pode ser culposo, igual está escrito aqui, ó, não havendo previsão para a modalidade culposa desse crime. Então, o crime de violação do direito autoral, ele só há na modalidade culposa, ou na modalidade dolosa. Porque, igual está escrito aqui, ele é elemento subjetivo desse crime. Então, essa questão está correta. Vamos para 26 já não está? Vamos até a 30 então. Ou 25 só. Vamos chegar até a 30 então logo. Dá tempo aí. Ixi, vou ter que sair. 7h31. Galera, não vai dar. Eu ia até a 30, mas só vou até a 25. Já é 7h30 da noite aqui, 7h32. Eu vou dar uma corridinha, né? Tem que preparar pro TAF também. Não adianta preparar só a teórica, né? Então eu vou dar uma corridinha agora. Corri umas meia hora mais ou menos. Vou tomar um banho ainda, né? Então já tá meio de noite. Então vou deixar para fazer nos próximos vídeos. Fazer mais questões. Então vamos terminar aqui na questão 25. Boa sorte pra vocês aí, bons estudos. E até a aprovação, galera. Até mais, deixa um like aí, se inscreva no canal, pra gente continuar respondendo questões aí e aprendendo cada dia mais, né? Beleza, galera? Falou, até mais.